Não que eles não mereçam, não que não mereçam ser valorizados. Quais são as prioridades do nosso país? Essa recomposição, ela não alcança sequer a metade da inflação. Momento, mais uma vez, é inoportuno. Ele entrou na carreira pelo concurso público, pela meritocracia. É tirar dinheiro de quem ganha pouco para passar para quem ganha muito. Somos agora contrários a essa PEC do estouro, PEC da gastança, PEC argentina. Essa é a PEC do Auxílio Brasil, do Bolsa Família de R$600. A PEC é um cheque em branco para o PT gastar do jeito que eles quiserem. Se tivesse ganho o Bolsonaro, estaríamos aqui também apreciando essa PEC. Quem confia num país como esse? Que a lei de teto de gasto é ineficiente. Em meio à nostalgia dos discursos de despedida dos parlamentares que não se reelegeram, nessa que foi a última semana de votações desta legislatura, a Câmara se engajou num esforço concentrado para conseguir aprovar a chamada PEC da Transição, que aumenta em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento do ano que vem para custear programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás e Farmácia Popular. Antes de ser promulgada na noite de quarta-feira, em sessão solene do Congresso Nacional, a PEC número 32 de 2022 passou por uma longa discussão na Câmara, onde o plenário acatou o texto substitutivo do relator, deputado Elmar Nascimento, limitando a 2023 os efeitos da PEC que, na proposta original do Senado, valeriam também para 2024. 3 partidos declararam voto contrário à PEC da Transição: PL, Republicanos e Novo. Fomos contrários à PEC dos precatórios, que abriu um rombo no teto de gastos. Fomos contrários à PEC Kamikaze, que abriu outro rombo ao teto de gastos. E somos agora contrários a essa PEC do estouro, PEC da gastança, PEC argentina. Não, essa não é a PEC da gastança nem a PEC da Argentina. Essa é a PEC do Auxílio Brasil, do Bolsa Família de R$600. É a PEC do ganho real do salário mínimo. É a PEC da universidade. A PEC não é sobre o Auxílio Brasil. A PEC não é sobre o Bolsa Família. A PEC é um cheque em branco para o PT gastar do jeito que eles quiserem. É a volta do mensalão. É a volta de tudo aquilo que nós já sabemos que é o método, o modus operandi do PT. Esta PEC, senhores parlamentares, que compõe a base do governo Bolsonaro, resolve o problema orçamentário do ano de 2022, para que Bolsonaro consiga fechar as contas neste ano. Por isso, interessa tanto a base do próximo governo como do atual governo a aprovação dessa matéria. Praticamente 100% do que é arrecadado é gasto com planos sociais, previdência, saúde, educação, assistencialismo. E aqui queremos aprovar uma PEC que vai aumentar ainda mais, sem ter nenhuma previsão de redução de gastos e também sem ter uma previsão de aonde virá esses recursos, ou seja, é inflação e aumento de imposto. Quem paga isso é a população que vai receber os benefícios. Aqueles que estão usando o argumento de que essa despesa é inflacionária, esse pessoal não está acompanhando o tamanho da despesa primária de 2023 com o tamanho da despesa primária de 2022. Não há a menor análise técnica dessa matéria. Esse é um argumento exclusivamente do sistema financeiro. A medida que chegou do Senado previa 2 anos de furo no teto de gastos. De uma maneira integrada com praticamente toda a casa, nós diminuímos para 1 ano, que era uma meta que o Cidadania tinha, e acredito que é necessário para que o ano que vem possamos dar as garantias e as condições para que os recursos dos programas sociais, o aumento do salário mínimo, possa ser algo concreto na vida da população. Quem quer votar contra essa PEC quer votar contra as necessidades mais básicas e profundas da população brasileira. Não é verdade que há um exagero do estouro do teto de gastos
Primeiro, porque o próprio Paulo Guedes furou por 4 vezes o teto de gastos. Segundo, porque isso é uma regra fiscal que precisa ser revista. E esse é um avanço da PEC, que coloca para a lei complementar a possibilidade da sua rediscussão. Se fosse a PEC da Bolsa Família discutido de uma maneira séria, discutido de uma maneira correta, a gente não estaria falando de 170 bilhões. A gente estaria falando de 52 bilhões mais 17. A partir do momento que está se discutindo aqui 100 bilhões a mais, a gente está vendo que essa discussão não é séria. Há menos de 6 meses fizemos esse debate e expusemos a intenção eleitoreira de Bolsonaro com a votação do auxílio, mas ainda assim votamos pelo povo mais pobre do Brasil. E dessa maneira, agora, nós estamos clamando pela reconstrução do nosso país, a começar de baixo para cima. Ganharão com isso a sociedade brasileira e a economia, porque estes recursos serão injetados diretamente no consumo, ajuda a economia brasileira e socorre a parcela mais vulnerável da nossa sociedade. É um compromisso que todos os candidatos tiveram. Tivesse ganho o Bolsonaro, estaríamos aqui também apreciando essa PEC. A parte significativa desse valor não é para Auxílio Brasil ou Bolsa Família, é para gastos extras, fora do teto. A questão da ancoragem fiscal, inclusive, é acabar com o teto de gastos. E acabar com o teto de gastos no meio do percurso da definição do teto de gastos. Então, além do problema fiscal de curto prazo, tem um problema de confiança, sim, com o Brasil. País sério, define uma regra que tem 10 anos de validade, no meio do caminho muda a regra. Quem confia num país como esse? Nós que sempre fomos contra o teto de gastos para a saúde, para a educação, tem agora a questão do Bolsa Família, que já foi tirada, mas está em liminar. Nós temos que garantir a questão, acima de tudo, daqueles que defendem o comprometimento também social, para o governo que termina e para o governo que inicia. Não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a moradia. O que a gente está tentando, só para completar, presidente, o que a gente tenta aprovar com essa PEC é o combate à fome e é a governabilidade de um governo que ganhou na eleição de forma democrática e que levou, e foi uma eleição dura. Agora o que a gente tenta é ter condições orçamentárias para começar a governar esse país. Nós não podemos jogar tudo isso no ralo. Tudo que foi construído, todo o ambiente favorável para o Brasil crescer. Nós colocamos o Brasil no trilho. E essa PEC, esse cheque em branco de 145 bilhões, vai, e fora o fim do regime fiscal, vai colocar o nosso país fora dos trilhos da prosperidade e do crescimento. A discussão aqui não diz respeito ao presidente Bolsonaro ou ao presidente eleito Lula. Na verdade, nós estamos decidindo aqui, senhor presidente, hoje, a vida de milhões de crianças do sertão nordestino, dos morros do Rio de Janeiro, da periferia de São Paulo, decidindo se essas crianças vão ter condições de fazer as 3 refeições diárias. Há alguns meses atrás, esse plenário discutia a garantia do auxílio de R$600 no mesmo método de que agora estamos discutindo. E o MDB, naquele momento, votou sim ao auxílio de R$600. A gente retorna essa discussão lamentando que num país que tem 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, aquelas pessoas que defenderam essa garantia hoje votam contra ao pobre brasileiro. Se para manter o valor do Auxílio Brasil ou Bolsa Família em R$600 são necessários 45 bi, ou no máximo 60 a 70, de acordo com alguns cálculos, e o relatório é de quase 170 bilhões, para o que é o excedente? É para gastar, é para torrar o dinheiro do povo, com 37 ministérios, com esses aumentos absurdos todos que estão sendo propostos e aprovados hoje a toque de caixa. Nós precisamos reajustar o salário acima da inflação, mas para isso tem que ter recurso. E esse recurso está aqui, neste momento, nessa PEC do Bolsa Família,
que garante o Bolsa Família, que garante Minha Casa Minha Vida. São mais de 6 milhões de pessoas que estão em déficit habitacional. Eles precisam, que moram de favor de aluguel. Nós queremos ajudar essas pessoas. Além de garantir comida na mesa para 33 milhões de brasileiros que estão passando fome hoje no Brasil, a PEC garante segurança jurídica e corrige o orçamento que foi encaminhado aqui para essa casa pelo atual governo, que pretende reproduzir no ano que vem o que nós estamos vivendo hoje, que é o verdadeiro apagão da gestão. Ela corrige distorções que impede o crescimento de doações na área ambiental e educacional, duas áreas estratégicas que merecem investimento para o crescimento do nosso país, além dos projetos também de obras de engenharia. Essa PEC, ela possibilitará que o próximo governo tenha um mínimo de recurso para o investimento. Os governos costumeiramente assumiam no dia 1º de janeiro, o novo Congresso era empossado no dia 1º de fevereiro, e a partir daí se construía a governabilidade. Aí sim, se trata de autorização para se gastar naquilo que for escolhido como prioridade. Aí sim, o governo novo estabelece quantos ministérios, quantas pastas, as bandeiras a serem defendidas e implementadas por esse governo que ora se instala. Não anteriormente. 2015, recessão de 3,02% do PIB, e 2016, uma recessão também. E essa emenda constitucional, esse teto de gasto, estancou essa recessão. E o Brasil voltou a crescer. E o que nós estamos fazendo hoje, aqui, é alterando essa regra do teto de gasto. Nós não estamos acabando com ela. Possivelmente, ano que vem, virá uma nova ancoragem fiscal, um pouco diferente, mais atualizado do que foi essa usada lá em 2016, e que trouxe bons resultados. Eu tenho orgulho também de ter tido essa PEC, a pensada PEC 24, da qual eu fui relatora. Já se vão alguns anos da nossa luta para que os recursos próprios das universidades federais sejam excluídos do teto de gastos. O que aconteceu nos últimos anos foi um grande desincentivo à pesquisa no Brasil. Decidimos por um acordo que envolveu todas as forças políticas dessa casa, tanto de governo quanto de oposição, de que 50% dos valores de 19 bilhões que estavam atribuídos às famosas RP9, ou seja, as emendas de relator, fossem atribuídas às emendas individuais, à proporção de 2/3 para a Câmara dos Deputados e 1/3 para o Senado Federal, como já ocorria nas emendas de relator, e os outros 50% distribuídos na forma do mandamento do acórdão ontem proferido pela maioria do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 50% fosse destinado às dotações do RP2 para ser executado diretamente pelos ministérios, suprindo essa lacuna que ficaria no orçamento. Outra mudança feita pelo relator no texto original do Senado diz respeito aos recursos das emendas de relator geral do orçamento, as RP9, consideradas inconstitucionais pelo STF na última segunda-feira. Devido a essa decisão do Supremo, lideranças partidárias fecharam acordo com o governo eleito para dividir esses recursos, que somam 19,4 bilhões de reais, entre emendas individuais de deputados e senadores e gastos não obrigatórios do Poder Executivo. O texto base da PEC de transição foi aprovado na noite de terça-feira por 331 votos favoráveis, 23 a mais do que o mínimo necessário. A análise da matéria continuou no dia seguinte, quando o plenário rejeitou o destaque do Novo, que retirava a determinação de o presidente da República enviar ao Congresso até o dia 31 de agosto de 2023 um projeto de lei complementar para disciplinar o novo regime fiscal. Essa é uma PEC cuja maior parte do valor, quase 100 bilhões de reais que ela está tirando do teto de gastos, está sendo feita para, de um lado, dar um cheque em branco para o governo eleito, fazer praticamente o que ele quiser com boa parte desse valor, e, de outro lado, garantir orçamento de emendas para o Congresso Nacional. Emendas que eram emendas
do orçamento secreto até decisão do STF de segunda-feira, que agora foram aí travestidas, né, de aumento nas emendas impositivas. Dizer que é um cheque em branco, eu acredito até que é um equívoco, porque essa PEC está autorizando que se gaste acima do teto 145 bi mais 20 e poucos bilhões de reais. Mas quem vai aprovar aonde será alocado esses recursos somos nós, aqui em reuniões do Congresso Nacional. Vai ter que ter uma aprovação na Comissão Mista de Orçamento e depois aprovado na sessão conjunta da Câmara e do Senado. É um verdadeiro assim, absurdo pagar 800 bilhões de reais de juros, né, para os bancos da dívida pública. É isso que nós temos que colocar o dedo na ferida e votar favorável àquilo que é justo, que é certo, que é correto, o Bolsa Família, garantir o reajuste do salário mínimo e para os programas sociais, compra de medicamento e para o tratamento ao câncer. Como é que eu vou votar para acabar com o regime fiscal nessa PEC, sem saber o que tem no conteúdo da lei complementar? Isso é um absurdo. Nós estamos aqui retirando as nossas prerrogativas. Nós precisamos saber qual é o teor dessa lei complementar. Ninguém sabe. De fato, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada por lei complementar. É bom dizer que esta casa também regulamentou a independência do Banco Central por lei complementar. É bom lembrar esta casa que um debate com os empreendedores do país ou com o sistema financeiro é que o governo do presidente Lula deveria garantir uma nova âncora fiscal, porque é de conhecimento de toda a sociedade brasileira que a lei de teto de gasto é ineficiente. Eu acho que um dos maiores equívocos que existe no nosso sistema legal é a constitucionalização de tudo quanto é tema. Do jeito que está, imagina que para fazer a lei orçamentária agora, atrelada ao teto de gastos, todo ano nós vamos ter que votar uma PEC para isso, com todas as dificuldades que se traz uma votação de uma proposta de emenda constitucional. PEC, quando começa a tramitação aqui na Câmara, ela necessita que você colha assinaturas para que você possa emendar. Por lei complementar, não. Qualquer parlamentar, qualquer liderança poderá sugerir mudanças no trâmite dessa votação, você democratiza o debate e faz com que a Casa possa ter uma condição maior de colaborar, contribuir e trazer para o Brasil um regramento fiscal. Em nenhum outro país do mundo, regras fiscais estão inscritas na Carta Magna. Isso é só no Brasil. O que é contraditório, inclusive, com outros princípios da Constituição, que são justamente os direitos fundamentais. Em lugar nenhum do mundo se constitucionaliza piso salarial e outras barbaridades. Então, quer dizer que o nosso Congresso já é diferente. O que eu acho um absurdo é vocês tentarem tirar esse mecanismo, que é a única coisa que controla a dívida pública e que pode garantir sustentabilidade para esse programa social que defende emprego e combate à pobreza. Esse teto de gastos, nós sempre dissemos, é uma inovação planetária. Não existe em nenhum lugar do mundo um orçamento congelado na Constituição. E esse teto sempre serviu para impedir o desenvolvimento, para cobrir as políticas públicas essenciais ao povo. Eu me lembro como se fosse ontem esse plenário, debatendo a desconstitucionalização da Previdência. E a esquerda vociferava nos microfones de que eram contra a desconstitucionalização de aspectos da Previdência Social e agora estão aqui nesse mesmo plenário defendendo uma das conquistas civilizatórias do povo brasileiro, que é a constitucionalização do equilíbrio fiscal. Eu, particularmente, votei contra a PEC do teto de gastos, essa excrescência que só existe no Brasil, onde se reserva metade do orçamento para pagar o rentismo internacional, a agiotagem internacional e se trava os investimentos para programas sociais, para infraestrutura, o que é um verdadeiro absurdo. Os países envolvidos, eles não precisam de regra fiscal para manter orçamento equilibrado. O Brasil tem uma particularidade que a gente tem 11 regras fiscais. Dessas 11 regras fiscais, 9 estão na Constituição. E, por incrível que pareça, a regra fiscal talvez que mais a população conhece
o setor público conhece, é uma lei complementar, que é a despesa de pessoal. Ela tem ali um comando na Constituição, mas ela é toda desenhada em lei complementar. Então, é saudável que nós tiremos da Constituição esse conjunto enorme de regras fiscais. Nós estamos, hoje, também pondo um fim ao teto de gasto, hoje previsto na Constituição Federal. Uma Constituição cidadã, mas que, a partir de 2016, disse que o governo não poderia investir na área social, mesmo que houvesse um crescimento. Olha só que contradição. Colocou-se uma armadura na própria Constituição Federal para impedir que ela cumprisse com seus objetivos, seus princípios e valores. Destacar a importância de se votar essa PEC, uma importância numa conjuntura em que nós estamos com um país em meio a uma crise de negação de direitos, inclusive. Se há quem lamente por acabar rompendo com o teto de gastos para áreas sociais, mas nós do PSOL acreditamos que esse teto de gastos nem deveria existir para as áreas sociais. Quero lembrar aos deputados que até a chegada, vou repetir, até a chegada do projeto de lei complementar, que vai estabelecer a nova âncora fiscal no país, está valendo o teto do gasto. Está se passando aqui uma ideia como se não tivesse nenhuma regulação, nenhum controle da despesa primária. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comunicou ao plenário que havia acordo com o Senado para que o texto aprovado pelos deputados fosse mantido sem qualquer destaque quando retornasse para análise dos senadores, a fim de acelerar a promulgação pelo Congresso, que se daria ainda na noite de quarta-feira. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Por 367 votos a favor e 121 contrários, a PEC da transição foi aprovada em segundo turno na Câmara. No discurso de agradecimento, Arthur Lira homenageou o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, partido que se posicionou contra a aprovação da matéria. Eu queria fazer aqui um agradecimento a todos os líderes que participaram do processo de confecção, votação e aprovação desta PEC. Eu entendo que todo governo eleito democraticamente ele tem que ter a oportunidade de demonstrar para a população e ter a possibilidade de entregar aquilo que prometeu em campanha. Eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial ao deputado Marcos Pereira, um deputado que todos sabem do afinco, da luta, da retidão, do caráter que conduz o seu partido. Teve seus motivos políticos para tomar a posição que tomou ontem e teve a grandeza de atender a demanda dos amigos, dos líderes, dos liderados, dos seus deputados, para pensar no Brasil maior e melhor. Eu queria aqui, em nome dele, em nome dos Republicanos, homenagear todos os deputados e deputadas que participaram desse processo de votação desta PEC, com muita discussão, com muita democracia. Antes, durante e depois dos 2 turnos de votação da PEC, deputados aprovaram diversos projetos de reajuste salarial para servidores do Poder Judiciário, Câmara, Senado, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública da União. Foi aprovado também o reajuste dos subsídios de procuradores gerais e defensores públicos da União, além de parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado e do presidente da República. E a Defensoria Pública, só me referindo um pouquinho aos oradores que me antecederam, ninguém ganha 40 mil reais. Ninguém está votando aqui salário de 40 mil reais. Está aqui se votando salário de técnico que ganha R$ 3.500 e de analista da Defensoria Pública que ganha R$ 5.500. É bom que isso fique claro para não amedrontar muito e achar que está se votando absurdo. Nós não temos nada contrário à categoria A, B ou C. A gente acha que todos merecem o nosso respeito, desempenham uma função importantíssima, mas quando a gente fala de orçamento, a gente tem que eleger prioridades. E a minha pergunta, e a pergunta que eu faço a todos vocês, quais são as prioridades do nosso país? É fundamental a valorização dos servidores da Defensoria Pública, que já é um setor dentro do Judiciário mais desvalorizado, não só do ponto de vista da sua possibilidade de atuação,
que muitas vezes faltam concursos públicos para possibilitar que hajam mais quadros para que possam trabalhar a serviço da população, mas também, principalmente, no que diz respeito aos seus rendimentos. Conheço muitos que são muito qualificados, mas independentemente da qualificação, independentemente do órgão, nós temos para a Defensoria Pública, nós temos para o Ministério Público, nós temos para o STF, nós temos para o Judiciário, tem para deputado, para senador, servidor do Legislativo. Não é desse jeito que se discute reposição de inflação ou aumento salarial. Nós estamos falando aqui de reposição de metade da inflação dos últimos 8 anos. Então, é muito ruim colocar o debate nesses termos, como se nós estivéssemos aqui falando de fortunas e de coisas injustas. Nós estamos falando aqui de carreiras típicas de Estado, de pessoas que prestam serviços importantes e são as únicas pessoas que podem prestar este serviço. Aqueles que estão aqui à minha esquerda, que dizem que defendem a população trabalhadora, o povo pobre, está apoiando, com argumento que são cargos de carreira, grandes servidores públicos, ganham bem, muito melhor do que a população tem hoje e do que merece dentro da economia brasileira. Fortalecer o Ministério Público, fortalecer o Tribunal de Contas, fortalecer o Poder Judiciário, significa fortalecer os instrumentos de combate à própria corrupção. Então, portanto, fortalecer o Estado para que o país seja um país mais digno por conjunto da população é absolutamente fundamental. Recentemente, analisando uma comissão mista de orçamento, conselheiros do Tribunal de Contas da União indo se aposentar vendendo férias a 300, 400 mil reais por mês e a gente votando aumento de salário para esses sujeitos, outros servidores dizendo que isso é fortalecer a justiça, dizendo que isso é fortalecer o combate à corrupção. Não, isso é aumentar salário às custas dos mais pobres, é tirar dinheiro de quem ganha pouco para passar para quem ganha muito. Os servidores da Câmara dos Deputados, desde 2016, não tem nenhum tipo de reajuste. Está totalmente defasado o salário dos servidores da Câmara dos Deputados. Essa recomposição, ela não alcança sequer a metade da inflação que ocorreu durante esse período. Portanto, o MDB reconhecendo o trabalho do Legislativo Nacional, da grande importância que tem, e sem os servidores não há funcionamento do Legislativo. Eu sempre fui servidora pública, fui procuradora de Estado por 24 anos, sou deputada federal. E quero dizer que entendo que esse é um momento absolutamente inoportuno, inadequado para tratarmos aqui de urgência para reajuste salarial. E isso não tem nada a ver com respeito ao apreço que temos aos servidores, inclusive os servidores aqui da casa. Quanto a Câmara dos Deputados custará ao Brasil, independe de quanto cada deputado receberá de salário e quanto cada servidor da Câmara receberá de salário. Isso é definido no orçamento. Com salário de 10 mil, com salário de 10 mil, de 20 mil ou de 50 mil dos servidores e dos deputados, o custo da Câmara para o Brasil é o mesmo. Isso não é definido no salário do deputado, isso é definido na votação da lei orçamentária. Não existe isso de que o dinheiro já está lá, é só gastar. Podemos aprovar aumento a rodo porque o dinheiro já está reservado para o Congresso Nacional. Não. Todo o dinheiro que não é usado, todo o dinheiro que é economizado, volta para o Tesouro Nacional em benefício da população brasileira. Não existe dinheiro sobrando, flutuando por aí. Nós temos uma tradição que, de acordo com a especificidade de cada categoria, com o concurso, com as exigências, nós fazemos uma política de valorização do trabalho, de crescimento da massa salarial. Por isso, nós estamos retomando, a partir do ano que vem, a política de valorização do salário mínimo. Os que são contra salário de servidor também são contra a valorização do salário mínimo. Momento, mais uma vez, é inoportuno. Nós estamos aqui para discutir nessa terça-feira a questão da PEC da transição, da PEC do fura-teto, procurando valor para pagar o Auxílio Brasil. Não era o momento de falar nenhum tipo de aumento de servidor público. Era o momento de salvar milhões de brasileiros que estão numa situação difícil. Acho muito importante, já que nós não estamos tendo a oportunidade de votar nominal, parece que as pessoas têm vergonha do voto que vai consignar para esse aumento de todos
o alto escalão que nós temos no nosso país, eu gostaria de deixar registrado o meu voto contrário a isso, todas essas votações, esses aumentos, e registrar que na transparência que nós temos que ter, que sempre cobramos que todas essas votações deveriam ser nominais. Não que eles não mereçam, não que não mereçam ser valorizados, mas uma reforma administrativa para melhorar a qualidade do serviço público, não para perseguir servidor público. O pessoal tem uma posição já bastante definida em relação a essas votações. O que for de valorização e de aumento, correção para os servidores públicos, o nosso voto vai ser favorável. Agora, o que for para a cúpula dos poderes, deputado federal, senador, ministros, o nosso voto é contrário. Um servidor público desse, ele entrou na carreira pelo concurso público, pela meritocracia. Até o servidor que trabalha sem ser no serviço público, o trabalhador, ele tem um reajuste que dá no salário mínimo, que todo ano se dá. Um servidor público, não. Ele não é reajustado pelo salário mínimo. Ele é reajustado pela lei. E desde 2016, esses servidores não têm reajuste, senhor presidente. Concurso público não pode ser ali um portal para que dali para sempre você tenha qualquer direito que você queira, simplesmente pelo fato que você fez um concurso um dia. A gente precisa implementar uma gestão de desempenho dentro do setor público. Veja a inflação, quanto custava um saco de arroz, 1 litro de óleo, 1 quilo de feijão, o litro da gasolina. Olha, é muita maldade de um partido não querer um aumento salarial para uma classe que tem carregado, ajudado o Brasil em Brasília. O plenário ainda encontrou tempo para aprovar diversos projetos de consenso entre os deputados, como a criação do Dia das Tradições de Matrizes Africanas, 21 de março, e a criação do Código de Defesa do Empreendedor e da Política Nacional de Incentivo à Pecuária Leiteira. Aprovados também os projetos que tornam o CPF o único número de identificação geral no país e o que impede cônjuge agressor de receber bens da vítima no caso de homicídio doloso. Na manhã de quinta-feira, a Câmara se reuniu com o Senado em sessão do Congresso para promulgar 2 PECs, a que viabiliza o pagamento do piso nacional da enfermagem e a que proíbe criação de despesas sem previsão de receita. Na parte da tarde, os congressistas rejeitaram vetos presidenciais e aprovaram o orçamento de 2023, que prevê manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, mais R$ 150 para cada filho menor de 6 anos e salário mínimo de R$ 1.320. A peça orçamentária que veio para esta casa era uma peça absolutamente inexequível. É fácil a gente entender que nós criamos o teto de gasto em 2016 e de lá para cá, as emendas, as despesas obrigatórias vêm crescendo acima da inflação. Portanto, como nós temos um teto, as despesas obrigatórias crescem. Como não pode crescer para cima, que tem o teto, elas crescem para baixo, senador Everton, comprimindo as despesas discricionárias, dentre elas a tão importante despesa de investimentos. Quero crer que nós estamos dotando o nosso país de um orçamento razoável. Não é o ideal não existe na vida real do orçamento público, mas é um orçamento razoável que vai fazer com que o próximo presidente da República possa tomar posse com seus ministros e o nosso querido país continuar funcionando. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Eu não poderia deixar de usar da tribuna pela última vez, não para me despedir, porque ninguém sai da política, mas para agradecer, primeiro, claro, aos meus eleitores que me confiaram 6 mandatos, aos deputados e deputadas que me elegeram
como presidente da Câmara por 3 vezes e me deram a oportunidade espetacular de sentar nessa cadeira, presidente Arthur Lira, que só quem senta nessa cadeira da presidência sabe o poder e a condição que tem de pautar matérias para mudar a vida das pessoas.